Está começando Alerta Online. Alerta Online. Com Bruno Ataíde. Muito boa tarde para você ligado neste momento no Alerta Online, 19 de julho de 2021. Sejam muito bem-vindos. Atenção, um caso que causou um escândalo na cidade de Cabedelo, aqui na Paraíba. Uma família denuncia que uma jovem de 13 anos foi abusada, atenção, pelo subsecretário de esportes da cidade. Já já o pai da adolescente vai falar aqui com a gente, logo após o intervalo. Alerta Online. Alerta Online. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Nacional ou da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. Muito boa tarde para você. Agora sim, olha só este caso revoltante. Uma família denuncia que uma menina de 13 anos foi abusada na cidade de Cabedelo. Ela participava de um projeto social idealizado pelo Nialisson Luiz Batista, ex-jogador profissional e atual subsecretário de esportes da cidade de Cabedelo. O abusador seria o próprio Nialisson. Eu estou aqui com o pai da jovem, o Marcos Antônio, que é advogado. Marcos, sei que a família no momento está bem abalada, mas agradeço a disponibilidade de falar aqui com o Alerta Online. Eu quero que você conte como era esse projeto que a sua filha participava. Eu soube que ela entrou nesse projeto social também por conta que tinha transtorno de ansiedade, não é isso? Exato, Bruno. Minha filha, ela desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, mas isso não impede que ela tenha atividades normais, como ela estuda normalmente e faz as atividades dela. Uma das recomendações da psicóloga dela é que ela deveria praticar algum tipo de esporte, porque isso iria ajudá-la, né? E aí a minha esposa e eu também, a gente conhece o secretário de esportes de Cabedelo, o Maurício Cabedelo, e nós procuramos saber dele se havia alguma coisa que pudesse nos ajudar nesse sentido, e ele indicou o projeto Via Mar, que é um projeto que ensina esporte a crianças até os 16 anos, e funciona na praia de em Cabedelo, e na praia do Intermares e também no bairro do Jacaré, né? E aí nós ele indicou também o Nialisson, o secretário de esportes, como uma pessoa de confiança dele, que ela poderia participar nas modalidades que o Nialisson ensinava ou ensina. Pelo menos a gente sabe que ele ainda ensina. Marcos, a sua filha entrou quando nesse projeto? Ela entrou há cerca de um mês e pouco, não fazia muito tempo. Então, em menos de um mês, mais ou menos, teria acontecido esse estupro, né, que vocês estão denunciando. E foi uma coisa, o que ela tinha de contato com o Nialisson era apenas profissional, né? Era apenas o professor dela. Profissional. Meramente profissional. Somente 2 dias por semana. Na sexta-feira à tarde, o futevôlei na praia de Miramar, e na segunda-feira à noite, o futsal no bairro do Jacaré. Pronto, Marcos, a gente vai exibir daqui a pouquinho uma reportagem completa sobre esse caso. Vou pedir só para você ficar aí com a gente aqui no Alerta, porque agora a gente vai falar rapidinho, só mudar um pouco de assunto, falar sobre os 14 anos da tragédia
com o voo 3054 da TAM, completou 14 anos no último sábado. Foi em 2007 que um avião da TAM tentou pousar no aeroporto de Congonhas, acabou que não conseguiu frear, ultrapassou a pista do aeroporto, ultrapassou também uma das principais avenidas de São Paulo e acabou colidindo com o prédio da TAM Express, própria companhia. Ou seja, 199 pessoas morreram, 12 em solo. A nossa equipe conversou com a Elza Farias, ela mora aqui em João Pessoa, ela perdeu 4 pessoas da família nesse acidente. Vamos acompanhar. Através da empresa que ele trabalhava, ele recebeu como presente essa viagem de uma semana lá em Gramado. Eu também fui chamada, mas não me interessei muito. E eu sabia que era muito frio lá e não dava certo para mim, não. Antes dela viajar, ela estava com um pressentimento que não voltaria. Eu até reclamei com ela, disse que isso era uma bobagem dela, que ela era acostumada a viajar. Ela disse: mamãe, eu vim lhe dar um abraço, eu ia só telefonar, mas resolvi lhe dar um abraço porque eu estou com a impressão que não volto, que não vou voltar. Então, eu animei ela e tal, e ela me deu realmente um grande abraço e foi o último abraço. Como foi essa terça-feira, 17 de julho de 2007 para você? Já na véspera eu falei com ela, já na parte da tarde, e foi a última ligação que ela fez, e eu perguntei assim: onde você está? Onde você está, minha filha? Ela disse: eu estou aqui num frio, com não sei com quantos casacos, muito frio aqui. Bruninho já brincando com uma gaiola que tem no apartamento, que tinha um pássaro e não tinha mais pássaro, e ele disse: o passarinho voou, vovó. Então foi a última ligação que ela fez e eu desejei boa viagem, e ela, no dia seguinte, ela viajou. Eu mesma vi, ninguém me trouxe a notícia. Quando eu vi a notícia do acidente, pelo número do voo, eu concluí que era o voo dela. E aí nós ficamos ligando de um para outro, inclusive o meu filho estava em Porto Velho nessa época, ligamos para ele, de 2 horas da manhã ele ligou e confirmou. Helenilze vinha nesse voo. Helenilze e, consequentemente, a família, né? É a mesma tristeza, é como se fosse ontem. Não muda nada. Nada vai fazer eles voltarem, não é? Ela era uma profissional muito boa, psicóloga, trabalhava no HU, uma boa profissional. Ele também, muito conceituado onde trabalhava. A filha já devia estar terminando a faculdade, ela queria fazer engenharia, talvez já estivesse terminando a faculdade de engenharia. E o menino estava no primeiro ano do maternal 1. Pois é, como a Elza falou, apesar de ter feito 14 anos, mas é um sentimento de como se fosse ontem. A gente deseja os nossos sentimentos a todos os familiares. Vamos voltar a falar do caso que está causando rebuliço lá em Cabedelo. O subsecretário de Esportes está sendo denunciado de abusar de uma menina de 13 anos. Marcos, você, após divulgar a denúncia, outras meninas procuraram você e denunciaram também, né? Exatamente, Bruno. Após a gente denunciar o caso e tornar público, inicialmente a gente não queria publicidade, mas aí por conta da tentativa de acobertamento do caso pelo secretário de Saúde de Cabedelo, o Murilo, e o secretário de Esportes, o Maurício Cabedelo, nós então resolvemos tornar público através das redes sociais. Minha outra filha e o meu filho publicaram no Instagram, e aí começou a chover vítima, né? Começou a aparecer vítima à vontade, né? Algumas autorizaram, inclusive, a gente levar os prints das conversas que elas tiveram com a minha outra filha no Instagram, no privado da minha outra filha.
para a delegacia, nós levamos cerca de 10 depoimentos e outras não, né? Mas apareceram vítimas como, por exemplo, a mãe de uma menina do Jacaré que se dispôs a prestar depoimento, uma menina de 10 anos que o Nialisson está assediando, e outras duas mulheres que já estão casadas, uma está em Santa Catarina, a outra está em João Pessoa, né? Inclusive era ter levado essa última para depor, mas ela viaja com o marido e não foi possível a gente levar. Mas assim, choveu de vítimas nesse caso. São muitos casos, infelizmente, além do caso da minha filha. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, Marcos. Assim que a gente voltar, a gente já exibe a reportagem completa sobre esse caso aqui no Alerta Online. Rapidinho. Alerta Online. Alerta Online. Nesta sexta. Eu, Deise Ponciano. Eu, Luke, e o nosso time de repórteres iremos trazer um programa dinâmico para as suas manhãs. E eu só quero saber uma coisa. Teria coragem? Notícias, prestação de serviço e entretenimento. É a mais nova revista eletrônica dos paraibanos. Bom Dia Rede B. Sextas, a partir das 9 horas da manhã. Aqui, na Rede B TV. Agora sim, Alerta Online de volta e a gente já vai com a reportagem completa sobre o caso da menina de 13 anos de idade que teria sido abusada pelo subsecretário de Esportes da cidade de Cabedelo. Michel Andrade tem os detalhes. Quando a minha filha chegou em casa na segunda-feira à noite, ela já entrou em casa chorando, né? Já entrou chorando, e a minha esposa então foi procurar saber a razão daquele choro. E ela, depois que passou, ela estava abanando as mãos e chorando e dizendo que queria cortar as mãos. E aí a minha esposa foi e perguntou a ela o que foi. Ela foi e disse que o Nialisson havia tentado fazer com que ela fizesse sexo oral nele. Ela recusou e ficou chocada. Ele então usou a mão dele para pegar a mão dela e masturbar ele, começou a beijar a boca dela e tocar na genitália dela, e ela em choque, e mesmo assim ele conseguiu ejacular, sujou as mãos dela. Ela então limpou as mãos na camisa e ele levou ela para casa e disse que não era para dizer nada a ninguém, não diga nada a ninguém. A denúncia é contra o ex-jogador profissional e atual subsecretário de Esportes de Cabedelo, Nialisson Luiz Batista. De acordo com o pai da adolescente que teria sido abusada, o crime ocorreu na noite do dia 5 de julho, quando a jovem voltava para casa depois de praticar atividade esportiva no bairro do Jacaré. Ela participava de um projeto dirigido por Nialisson, que tinha apoio da Secretaria de Esportes da cidade. O Viamar oferecia várias modalidades esportivas de forma gratuita para jovens. Foi uma indicação do secretário de Esportes, do Maurício Cabedelo. Ele indicou, e como a gente conhece Maurício há mais de 15 anos, né, conhecia também o abusador mais de vista, né, e nós confiamos nisso. Ele inclusive conversou comigo, com a minha esposa, esteve na minha casa, disse: olha, fique tranquilos, que eu cuido de um projeto que é o projeto Viamar, e a gente ela vai praticar o esporte que ela quiser. Então ela se identificou com 2 esportes, o futevôlei e o futsal, e o futevôlei é na praia de Miramar e o futsal no bairro de Jacaré na segunda-feira à noite, que foi quando aconteceu esse fato. O pai da jovem tem receio que a posição política do denunciado favoreça a impunidade. Nós então a levamos para o hospital. O médico que estava lá, o doutor Lucas, ele fez o encaminhamento dela, uma ficha de atendimento de encaminhamento para o Hospital Arlinda Marques, e ficou aguardando a regulação. Durante o período em que ele estava lá, não houve a regulação. Ele saiu e, após ele sair, o hospital então começou a dificultar essa tramitação. Eu estive no hospital, falei com a direção do hospital e disseram que iriam providenciar
e não providenciaram. A minha esposa falou pessoalmente com o secretário de saúde, ele mentiu, ele é um mentiroso, o Murilo Suassuna, estou dizendo aqui, sei que vai a público e digo na cara dele, ele é um mentiroso, estava querendo proteger o abusador, que é subsecretário, ainda já era para ter sido exonerado. Se a administração de Cabedelo tivesse vergonha na cara, ele já era para ter sido exonerado. E não foi ainda, porque o próprio secretário de Esportes, o Maurício Cabedelo, me confirmou que ele não foi exonerado ainda, né? E o secretário de saúde disse que 2 hospitais haviam recusado ela, quando desde as 9 horas da manhã o Arlinda Marques estava aguardando ela, tinha regulado a ida dela para lá e eles não transferiram, né? Então eu fiquei muito indignado e liguei para o secretário de Esportes, que é com quem eu tenho contato, o Maurício Cabedelo, e disse a ele que iria expor essa situação, porque eu não admito um descaso desse, uma tentativa de proteção e ao mesmo tempo proteção a um criminoso, a um estuprador. Marcos registrou o boletim de ocorrência na delegacia especializada em atendimento à mulher de Cabedelo. Depois disso, outras jovens procuraram a família de Marcos para denunciar Nialisson. Nesta mensagem, uma adolescente conta que já foi assediada pelo subsecretário durante uma prática esportiva do projeto. Já nesta outra, a jovem conta que foi agarrada por Nialisson e que ele tentou beijá-la à força. Eu já tenho aqui em mãos, vou apresentar provas à delegada de outras vítimas dele, certo? Então, eles mexeram com o sujeito errado. Neste vídeo, publicado na página do Projeto Via Mar, Nialisson fala da parceria com Maurício Vicente dos Santos, conhecido como Maurício Cabedelo, secretário de Esportes da cidade portuária. A iniciativa da Secretaria de Esporte, na sua frente, Maurício aí, fazendo as atividades, mostrando que o esporte ele pode ser praticado em qualquer atividade. Nossa equipe conversou por telefone com o secretário. Não é da Secretaria de Esporte, do projeto, vocês estão equivocados. Não, é um projeto dele, vocês deveriam ligar para ele para pegar essas informações. Desde o dia que a família me procurou, né, que eu achei bastante estranho, um caso tão complexo como esse, você ligar primeiro para um secretário de esporte ao invés de ir a uma delegacia. Aqui ninguém condena ninguém nem absolve. Vamos esperar o desenrolar da situação. Bruno, nós estamos aqui na cidade de Cabedelo, bairro de Camalaú, né? Onde o denunciado Nialisson, segundo informações da própria família, ele estuprou uma criança de 13 anos e nós vamos tentar ouvir a versão do mesmo. Vamos tentar falar com ele para ver o que ele tem a dizer sobre essas acusações. A gente veio tentar ouvir aí o Nialisson sobre uma denúncia que está sobre ele. Rapaz, ele está em João Pessoa, isso? Ele está em João Pessoa, né? O Michel deixou teu contato para ele? Sim. Por favor, Michel. Nós fomos agora saindo da casa do Nialisson. O primo dele nos atendeu, super educado, pegou o nosso contato, vai passar para o Nialisson para entrar em contato conosco, para aí tentar esclarecer e falar a sua versão sobre essas acusações que vêm caindo sobre ele. Já os vizinhos demonstraram surpresa com as denúncias. Olha, eu deixo, hein? Outra pessoa para estar filho, tudo aqui que morre desse jeito. Ótimo mesmo. Fica até sem acreditar, né? Até luta paz, mano. Nossa equipe também tentou contato telefônico com Nialisson, que se negou a responder nossos questionamentos. Advogado de delegacia, amigo, tá bom? Qualquer coisa liga com o advogado, tá bom? Qualquer coisa você procura na delegacia, fala com a delegada, o depoimento já foi dado. Boa tarde, obrigado aí pela atenção. Pois é, Marcos, é uma situação delicada, como vocês viram aí na reportagem. O Nialisson, ele não quis se pronunciar sobre o caso, apenas pediu para procurar um advogado, procurar também a delegacia. Eu acredito que quem deve não teme, quem não deve não teme. Essa é a minha visão, como eu disse aqui até no primeiro Alerta Online, quem não deve não teme. Se ele é inocente, porque ele estaria se escondendo? A gente está com o espaço aberto aqui, Nialisson, se você estiver assistindo. Marcos, você teve contato com o Nialisson após o ocorrido? De forma nenhuma, Bruno. Ele tem o meu contato, ele tem o meu número, ele sabe onde eu moro, e não apenas ele, mas ninguém da prefeitura, pelo contrário, o contato que nós que fizemos com o secretário de esporte, que também não tomou providência nenhuma, a prefeitura não se pronunciou, não deu solidariedade alguma,
esse Nialisson já era para ter sido exonerado, mas até o momento não foi. Ele ainda não foi exonerado. Não foi exonerado, nem afastado. Ninguém prestou solidariedade, ninguém disse que iria apurar, ninguém, a não ser a polícia que está apurando por dever de ofício, mas fora isso a prefeitura não se manifestou de forma alguma. Mesmo vocês, com os prints de outras denúncias, nada foi feito até agora? Exatamente, nada foi feito até agora. Uma situação bastante delicada. Deixa eu lhe perguntar, Marcos, como é que está a sua filha nesse momento? Bom, ela está iniciando um processo de tratamento com a psicóloga, né? Está iniciando o processo de tratamento com a psicóloga, vai fazer várias sessões, evidentemente, para tentar se curar. Mas ela um dia após o fato, ela teve uma crise de pânico, teve que ir para o hospital de Cabedelo, quando aconteceu aquele fato que nós já narramos, né? E está demonstrando muita ansiedade, aumentou a crise de TAG que ela tinha, aumentou. Ela está complicada, é complicado para nós lidar com uma situação dessa. Maurício, ela não está bem. A gente também viu na reportagem que Marcos, a gente viu na reportagem que o Maurício Cabedelo, secretário de esportes da cidade, informou, por contato telefônico, que o projeto não fazia parte da Secretaria de Esportes da cidade. Eu queria que você comentasse, faz parte ou não faz parte? Faz parte, sim. O Maurício, me desculpe a ausência, é um mentiroso. Faz parte, sim, da Prefeitura de Cabedelo. O projeto foi apresentado diversas vezes em redes sociais, como Instagram, Facebook e outras redes, como sendo da Prefeitura de Cabedelo. Tem vídeos do Nialisson apresentando o projeto, tem imagens, inclusive, dele com o prefeito, né? E ele é subsecretário de esportes, né? Então, tem vínculo, sim, com a Prefeitura. Mais uma informação para você. O Nialisson, depois, e eu tive acesso ao depoimento dele, e ele, inclusive, disse que não tem vínculo nenhum com a Prefeitura, que está desempregado. Isso admitiu que ele é subsecretário, né, de esportes do município. Então, é um mentiroso quanto mais. No depoimento dele, o que você pode passar também pra gente que ele falou no depoimento, Marcos? Ele negou. Ele só negou, disse que não tem nada a ver com isso e que iria provar a inocência dele, né? Mas, assim, e disse, inclusive, que está desempregado, que não tem vínculo nenhum com a Prefeitura, quando a própria Prefeitura admite que ele é subsecretário e o Sagres do Tribunal de Contas do Estado consta ele como sendo funcionário do município. Marcos, outra pergunta que eu tenho é referente aos laudos da sua filha, se já foram divulgados. Ainda não. Acredito que serão divulgados amanhã, né? Entendi. Acredito que só amanhã que serão divulgados os laudos, porque, segundo a delegada, o IPC e o IML só entregam no prazo deles, que é de 15 dias. Me estranha porque no laudo, a gente que é daqui da imprensa acompanha laudos para verificar se houve esse abuso sexual e no mesmo dia o resultado sai. Eu não entendo por que toda essa demora, mas já que a delegada já explicou, né, que é por conta do IPC, tudo bem, a delegada, como eu havia dito, está explicando que por o IPC, né, o Instituto de Polícia Científica, está aí com muitos casos, por isso o resultado está demorando tanto, mas me estranha o fato de que esse laudo esteja demorando tanto tempo para sair, visto que nas reportagens que a gente faz, principalmente o Michel, que acompanha todo domingo, e há casos como esse, no mesmo dia, no mesmo horário que sai o resultado. Mas mesmo assim, o perito lá confirmou para você que houve abuso. A perita, sim, a legista confirmou para nós que houve o abuso, porque havia a constatação de lesão na genitália da minha filha. Certo. Marcos, eu recebi aqui o número do Nialisson. Eu vou tentar ligar para ele mais uma vez. Como vocês viram na reportagem, ele não quis falar com nossa equipe, mas aqui a gente vai tentar ligar para o Nialisson mais uma vez, ou até do meu telefone pessoal aqui. Vamos tentar ver se ele fala alguma coisa para a gente. Acredito que ele não vai falar, mas a gente tá dando espaço aqui para ele. Vamos ver. Deixe seu recado, que só será charipado agora no final. Na primeira chamada, vou tentar mais uma vez.
Deixe seu recado. A oportunidade que ele está desligando a ligação. Então, tá aí, a gente deu mais uma oportunidade aí pro Nealisson se defender. Como eu disse, gente, quem não deve não teme, quem não deve não se esconde. Tem até uma informação, Marcos, vocês da família apuraram que ele teria fugido? Ele fugiu no dia seguinte ao fato, ele fugiu, né? E nós tivemos conhecimento de que a fuga dele não foi para distante, não, foi para uma casa do secretário de esportes, do Maurício Cabedelo, na cidade de Lucena, porque teve gente que o viu lá e nos trouxe a informação, né? E ele já se apresentou, né? Mas depois da apresentação ele desapareceu de novo. Nós não sabemos onde ele está, né? Se ele está na casa do Maurício, em Lucena, onde é que ele está. Mas ele realmente está fora da cidade, até onde a gente sabe. Eu estou tentando ligar agora novamente para o Maurício, que é o secretário de esportes de Cabedelo, para ver então se ele tem alguma coisa a falar sobre atualizações sobre esse caso. Alô? Alô, Maurício? Oi, Maurício, aqui é a Bruna Taíde, a gente está aqui no Alerta Online, que é um programa da Rede BTV. Maurício, é sobre o caso do suposto abuso contra a menina de 13 anos cometida pelo... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei, mas é porque você tinha dito na nossa reportagem que a Secretaria de Esportes não tem vínculo com o projeto do Nealisson, só que há vídeos que comprovam esse vínculo. Vídeo é uma coisa, então você vai lá no Instagram e olha assim, tá bom. Mas você confirma que há esse vínculo da Secretaria de Esportes com o projeto do Nealisson via mar? Não confirmo. Não confirma que há esse vínculo? Maurício? Oi. Você não confirma então que tem esse vínculo com a Secretaria? Não, com a Secretaria de Esportes não. Nenhum. Pronto, e outra coisa também é que a família da menina de 13 anos que teria sido abusada informou que o Nealisson fugiu para uma casa sua em Lucena. Aí eu queria uma posição sua. Aí eles vão ter que provar, velho, porque nem casa em Lucena eu tenho. Não tem casa em Lucena, né? Nealisson tá em Cabedelo, rapaz. Ele não fugiu. História, esse povo estão inventando história, estão criando história. Vocês como estão fazendo a reportagem, podem ir na casa do rapaz, ele está em Cabedelo, ele já prestou depoimento. Quem tem que resolver as coisas agora é a justiça, pô. Não adianta a gente estar especulando situações. Pronto. Eu prestei fui até onde pude com a família, só que a família queria que eu incriminasse o rapaz. Eu não posso incriminar ninguém até ter prova do assunto. Se tivesse uma prova, se me mostrasse uma prova que ele fez, eu tinha tomado providência. Maurício, entendeu? E quantas outras denúncias contra ele, as inúmeras denúncias nas redes sociais? Aí não é comigo não, irmão. Aí é com a justiça. Eu não tenho nada a ver com isso. Se foi ou não, ele tem que responder à justiça. Maurício, eu agradeço. Agradeço por você ter atendido a gente novamente. Eu sei que você está à disposição, né, do caso. Agradeço demais pela sua participação. Esse foi então o Maurício Cabedelo. Você ouviu, Marcos, o que ele falou? Conseguiu ouvir? Sim, consegui. Tem um cinismo fora do normal, né? Maurício está sendo cínico. Ele deveria ter vergonha na cara e deveria, ao invés de estar protegendo um estuprador, né, deveria pelo menos afastá-lo das atividades, coisa que não fez. Quando você vê a fala dele, você percebe justamente que ele está fazendo a defesa do Nealisson, né? E negando uma coisa que é público e notório em Cabedelo, que é o vínculo do projeto Via Mar com a Prefeitura de Cabedelo, até porque um dos executores, e ele não é o único, o Maurício também trabalha no projeto, é o abusador, o estuprador Nealisson Luiz Batista. Maurício está sendo cínico, ele deveria ter vergonha na cara. Certo, Marcos, só para encerrar, houve um protesto no sábado por parte dos familiares em frente à Prefeitura, não é isso?
Sim, houve, e não apenas, não foi uma iniciativa dos familiares da vítima, mas foi uma iniciativa da sociedade civil, que nesse caso busca também justiça, uma vez que as coisas tendem a ser abafadas em Cabedelo. Não pela justiça, mas quando se trata da administração municipal, as coisas tendem a ser abafadas. Então a sociedade se reuniu e buscou que isso não fique no esquecimento. Marcos, eu agradeço demais a sua participação aqui. A nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso, junto com a família, também buscando a defesa aí dos que estão sendo acusados, né? No caso, o Nialisson Luiz Batista, jogador de futebol profissional, e o subsecretário de esportes da cidade de Cabedelo. Esperamos, então, que a justiça investigue direito esse caso e, se for confirmado aí que houve realmente o abuso da sua filha, que ele pague, né? E faça justiça. É o que a família pede, né, Marcos? Exatamente. Eu que agradeço a participação. Pronto, o Alerta Online de hoje vai ficando por aqui. Agradeço mais a sua audiência. Próxima segunda-feira, a partir do meio-dia, estaremos aqui de volta na Rede BTV. Sexta-feira, 9 da manhã, Deise Ponciano e Luque em mais uma edição do Bom Dia. Tchau, tchau. Alerta Online.